E aí pessoal, vamos analisar esporte comigo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa data FIFA, essa semana onde os países se enfrentam, e a gente vai analisar alguns jogos, falar sobre jogos importantes que podem acontecer aí, até algumas classificações para a Copa do Mundo de 2026. Então vamos tentar analisar aqui, também tentar trazer para vocês um pouco das nossas expectativas para essa semana de jogos, e sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar aqui o nosso vídeo, eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo com seus amigos. Está muito bacana a interação nos nossos cortes, nos nossos vídeos, que a gente posta aqui terça, quinta e sábado. Também quero pedir para vocês curtirem os vídeos se vocês gostarem mesmo, curtirem os vídeos, se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando sair um novo vídeo. E vamos continuar aqui com nossos assuntos, né, depois desse falatório. Então, a primeira seleção que a gente vai analisar, logicamente, é o Brasil, né? O Brasil tem dois amistosos agora importantes nessa data FIFA, contra a seleção do Japão e a seleção da Coreia do Sul. O primeiro jogo é contra a Coreia do Sul nessa sexta-feira, às 8 horas da manhã. O segundo é contra o Japão, no Japão, às 7h30. São jogos muito importantes para testar alguns jogadores. Vai ter algumas estreias também de alguns jogadores que nunca foram convocados, então assim, é muito bom ver, né, o que esses jogadores novos podem trazer para a seleção, além da volta de alguns jogadores importantes como Vinícius Júnior, Rodrigo, voltando a trabalhar junto com o Carlo Ancelotti, jogadores que participaram do grande momento do Carlo Ancelotti no Real Madrid. Então assim, tem uma grande expectativa aí para esses dois jogos, principalmente para o jogo do Brasil e Japão, que acontece na terça-feira que vem, onde o Japão, onde vamos ter um pouco dessa análise mais profunda da seleção contra um time um pouco mais forte também, que é o Japão. A Coreia do Sul é uma seleção até interessante, né, de se jogar amistoso, mas nesse momento não passa por um momento tão bom assim, tão tranquilamente. Então, uma vitória do Brasil por um placar um pouco mais gordo não seria uma surpresa contra a Coreia do Sul. Mas contra o Japão, é um jogo um pouco mais de destaque, porque é um jogo mais duro realmente. O Japão, a geração japonesa é uma geração muito boa, são jogadores que jogam na Europa, tem destaque na Europa em alguns clubes, então assim, é um grande teste para a seleção brasileira nesse momento antes da Copa de 2026. Agora vamos falar sobre as eliminatórias africanas. E nas eliminatórias africanas a gente tem dois jogos ali que são muito interessantes pensando na classificação de seleções para a Copa do Mundo. O Egito é uma seleção tradicionalíssima no continente africano, né? Já ganhou várias vezes a taça africana de futebol, e os egípcios podem voltar a uma Copa do Mundo, coisa que não acontece desde 2018. Para isso eles precisam vencer o Djibouti, que é um confronto, só precisam vencer esse jogo que estão classificados. A volta do Egito para a Copa é de suma importância, né, para o futebol egípcio, para o futebol africano também, que entra forte nessa Copa. E é muito bom ver Mohamed Salah poder disputar talvez a sua última Copa, tendo ali talvez uma despedida da forma que mereça, né, da sua seleção. Então assim, vai ser muito bacana ver Salah de volta para uma Copa do Mundo, coisa que não acontece desde 2018, né, como a gente falou anteriormente. São 2 ciclos aí sem participar de uma Copa. E o outro jogo e a outra seleção que a gente precisa ficar de olho é Cabo Verde. Cabo Verde enfrenta a Líbia, só precisando vencer esse jogo para participar de uma Copa do Mundo pela primeira vez. Cabo Verde nunca participou da Copa e seria histórico para um país que foi colonizado, um país que sofreu muito com essa colonização, né? E muitas vezes em outros ciclos anteriores, não tinha tanta perspectiva de se classificar para uma Copa, não tinha um pensamento tão adiante de participar de um evento tão importante esportivamente falando, e hoje está praticamente a 3 pontos, a 90 minutos de dos momentos mais lindos da sua história. Então assim, vamos ficar de olho nesse jogo entre Cabo Verde e Líbia, que pode ser o apogeu para uma nação que nunca participou de uma Copa do Mundo, que pode vir a participar dessa Copa de 2026, que seria maravilhoso e muito importante, né? Então, saindo da África, a gente vai para a Europa.
Na Europa, a gente tem de todas as seleções grandes, né, do continente europeu, como Holanda, França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, a que sofre mais nesse momento, na sua eliminatória, é a Itália. Novamente a Itália. A Itália não participa de uma Copa do Mundo desde 2014, desde o Brasil. E desde desse ciclo de 2014 vem sofrendo um pouco com a sua renovação de geração, tanto que não consegue ir para a Copa da Rússia de 2018 e não consegue ir para a Copa do Catar de 2022. E passa por um momento delicado novamente. A Itália caiu no grupo da eliminatória com Israel, Noruega e Estônia. A Noruega, que tem uma geração super forte, até bastante, talvez seja até a melhor geração da história da Noruega, ganhou da Itália na primeira rodada, o que complicou muitos italianos, porque no grupo só vamos ter 6 partidas. As equipes se enfrentam 2 vezes. Um grupo de 4, vamos ter 6 partidas. E como é uma eliminatória de tiro curto, para a Itália, a derrota para a Noruega dificultou muito a situação. Então, nesse caso, a Itália precisa vencer as 2 rodadas dessa janela de data FIFA, que vai ser contra a Estônia e Israel, respectivamente, e precisa torcer para a Noruega tropeçar. Só que no outro lado, a Noruega vive uma expectativa enorme. Já são 25 anos sem participar de uma Copa do Mundo. A última participação foi em 1998, e chegou a enfrentar o Brasil naquela Copa. E pode ser que os noruegueses voltem a jogar uma Copa do Mundo em 2026. Então, para isso acontecer também para a Noruega também precisa vencer Israel e Estônia, respectivamente também, e precisa torcer para uma derrota, ou até um empate, talvez seria muito bom, da Itália. E aí se concretizaria essa volta da Noruega para a Copa, deixando a Itália numa situação muito tensa, tendo que jogar novamente uma repescagem, e uma repescagem que, querendo ou não, em 2022 tirou a seleção italiana da Copa. Saindo da Europa, vamos falar um pouco da Ásia. Na Ásia agora a gente sobrou, né, 6 seleções. Essas 6 seleções foram divididas em 2 grupos, grupo A e grupo B, onde cada grupo tem 3 seleções. E nesses grupos, o primeiro colocado se classifica direto para a Copa. Então a gente tem ali 2 vagas que vão ser jogadas nessa janela, entre hoje, quarta-feira, até a terça-feira que vem. Teremos aí a definição de 2 vagas diretas da Ásia. Na Ásia já se classificou Japão, Coreia do Sul e Irã para a Copa. E podemos ter aí os times que estão nesses grupos, né? No grupo A a gente tem o Catar, o Emirados Árabes e Omã. No grupo B a gente tem Iraque, Arábia Saudita e Indonésia. Os favoritos de cada grupo, no grupo A o favorito é o Catar e no grupo B é a Arábia Saudita. No grupo A o Catar é o favorito porque nos últimos anos, em relação à seleção, vem se demonstrando ser a melhor seleção asiática, uma das melhores seleções asiáticas, até nos últimos anos ganhou taças asiáticas de futebol. Então assim, é uma seleção extremamente competente e forte, participou da Copa de 2022 como sede. E a Arábia Saudita ela é favorita até pelo investimento que foi feito na Arábia Saudita nesse ciclo, né? Então, muitos jogadores importantes no futebol europeu fizeram essa mudança para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como país, ela pretende sediar uma Copa do Mundo daqui a alguns anos. E essa ida da Arábia Saudita para a Copa, essa volta, né, após 2022, seria muito importante para fortalecer o futebol no país, para fortalecer essa geração também. Então, assim, seria talvez até uma tragédia a Arábia Saudita não se classificar para essa Copa do Mundo de 2026. E os jogos mais interessantes dessa janela na Ásia, a gente pode deixar ao cargo de Iraque e Arábia Saudita, que o Iraque é o time que pode tirar a Arábia Saudita dessa Copa do Mundo. Eu acho que o Iraque é um time que pode sim chegar a essa Copa de 2026. O Iraque tem um time interessante, um time formado ali por alguns jogadores que jogam na Europa, e assim, é um time que pode trazer um pouco de dificuldade para a Arábia Saudita, né, pensando na classificação. E no grupo A, Catar e Emirados Árabes. O Emirados Árabes, a gente fala um pouco dos Emirados Árabes mais por causa da liga. A liga do Emirados Árabes é uma liga onde também tem alguns jogadores interessantes que já jogaram na Europa. Mas assim, eu acho difícil o Catar não se classificar nesse grupo A. Eu acho até que o Catar é mais favorito no grupo A do que a Arábia Saudita no grupo B, por exemplo, pelo futebol que vem apresentando nos últimos anos. Mas vamos ver, talvez
possa acontecer alguma surpresa também na Ásia. E saindo da Ásia, a gente desembarca na América do Norte, né? No nosso último continente. Como não temos eliminatórias mais na América do Sul, as eliminatórias sul-americanas acabaram na última janela, de setembro, a gente dá nossas atenções para a América do Norte, onde vai ser sediada a Copa, né? No Canadá, Estados Unidos e México. E por causa disso, dessas três sedes, se abriu algumas vagas para algumas seleções que não vão há muito tempo para uma Copa do Mundo ali na América do Norte. E acho que tem as maiores oportunidades nessa janela de ir para a Copa de 2026, de voltar para a Copa, são a Jamaica. A Jamaica seria muito interessante a volta da Jamaica para a Copa, porque a Jamaica tem uma geração boa e os jamaicanos não jogam uma Copa desde 1998 na França. Então, assim, a volta deles seria muito, muito marcante assim, para o povo, para a nação, depois de 26 anos. E Honduras não joga uma Copa desde 2014 aqui no Brasil. A espera é um pouco menor que a Jamaica, mas já são 2 ciclos aí que Honduras não participa. E seria interessante também para o país voltar a disputar uma Copa. As 2 seleções precisam vencer seus 2 jogos nessa janela para poderem comemorar a volta para uma Copa do Mundo. E aí, o que você achou das análises? São muitos jogos pelo mundo, além desses aqui que eu falei, tem outros jogos também interessantes. Se você gostou do vídeo, comente aqui comigo, compartilhe com seus amigos também, comente com seus amigos sobre esses jogos. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante. Eu agradeço essa oportunidade de trazer essa análise para vocês. Muito obrigado por estar até aqui, vendo esse vídeo, e até já!